Estamos no Spirit Summit e esse é mais um podcast. Sou Emanuele, sócia da TES Contabilidade, e eu sou suspeita para estar nesse podcast porque eu sou fissurada no assunto. E para falar aqui com a gente de máquina de resultados, temos o Vander. Tudo certo, Vander? Certo. Bom dia. Bom dia, Pode se Emanuele. apresentar para a gente. Valeu, obrigado, Emanuele. Do lado de cada mesa eu quase que mando um sejam bem-vindos. Que é acostumado aí que a gente também tem o nosso podcast, o EnjoyCast. Recomendo a turma que está chegando aí a curtir, seguir aí a gente no YouTube e no Instagram lá também. E agradecer pelo convite, né? A gente que agradece. Muito bom estar aqui. Sou o Vander Miranda, tenho 33 anos. Sou o idealizador do Máquina de Resultados. É uma nova filosofia, né, de vendas pautada no olhar para o cliente, né? Entendendo que o benefício dele é o que mais importa para que a venda seja um bom negócio, aliás, para os dois, né? É óbvio que tem muita coisa por trás disso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre, né? Eu sou empresário pela Rodão Pneus e pela Enjoy, que é um hub de inovação em negócios em Serra, né? Aqui no Espírito Santo. Perfeito. Está com a gente também, Leandro. Prazer receber aqui você. Um prazer é todo meu. Minha família, a família da minha namorada é toda aqui de Linhares, então eu conheço bem Linhares, sacou? E estar aqui compartilhando um pouco da história é muito legal. Sou Leandro Freitas, proprietário e sou da borracharia do Leandro, faço parte da EnjoyCast também, do podcast, que é bem bacana, a gente tem a oportunidade de entrevistar e aprender com muitos empresários da nossa rede de relacionamento. Um evento como esse, que está toda uma estrutura do Sebrae, vocês estão entregando com carinho, com amor aqui, isso é muito bom. Está compartilhando um pouquinho também desses momentos de entender que tudo é venda, tudo está relacionado à venda, e não é o profissional que ele é muito melhor competente, mas ele sim que ele tem o melhor relacionamento para falar sobre o que ele faz. Então acho que é isso, e a gente vai se divertir nesse tempo que nós temos aqui para compartilhar. Perfeito. Para me acompanhar, não poderia ter escolhido outra pessoa. Ele que está sempre ali me futucando, Manu, cadê as parcerias? Cadê fechar contrato? Se vocês me dão licença, eu não posso chamar ele de outra forma. Fala, Manu, beleza? Fala, Manu, beleza? Fala, Igor, beleza? Boa tarde, prazer, obrigado pelo convite. Bom, para quem ainda não sabe, nós temos uma parceria, né? Sou o Igor Baselato, venho aí de 15 anos no mercado de tecnologia, de estagiário, passei por todas as áreas, até a área estratégica, né? Entregas, produtos, comercial, estratégica, até fundar do It Growth, uma empresa que trabalha basicamente com planejamento estratégico, uma plataforma de planejamento estratégico, e temos a TES como parceiro há algum tempo, né? Então por isso esse áudio bacana da Manu. Bom, posso começar? Pode ficar à vontade. Bacana. Bom, como eu disse, eu venho do mercado de tecnologia e mais especificamente no mercado de RP. Eu não sei se vocês lembram a última vez que vocês trocaram de colchão. Trocar de RP é um pouco mais difícil do que trocar de colchão, digamos assim, ao longo do tempo, né? Porque quando você implanta o RP, ele mexe na cultura da empresa como um todo. Eu tive a oportunidade de me conectar e participar de projetos em várias empresas, e a área de vendas de todas as áreas que eu passei foi a que mais me fissurou, porque é relacionamento, é o dia a dia, é aquele sangue nos olhos, mas a efetividade ela vem da estratégia, enfim, é algo fascinante. E eu vejo no mercado muitas empresas negligenciando muito a área de vendas. Mais ou menos assim: cara, faz o seguinte, coloca esse camarada lá para vender. Se não deu certo, deixa ele lá na área de vendas. Enfim, ao longo do tempo, eu percebi que não é bem assim, né? Eu tenho estudado muito empresas que crescem, estudam muito a parte de vendas, pensam na estratégia de vendas, etc. E eu queria ouvir de vocês, dois especialistas na área, né? Qual a importância da área de vendas para qualquer nicho, qualquer tipo de empresa? Eu costumo dizer que por que a gente faz o que faz? Uma empresa existe para quê? Né? Começa por essa reflexão. Normalmente ela quer solucionar o problema de alguém, não é verdade? O seu RP, ele existe para que você consiga fazer com que os processos naveguem sobre ele. E isso elimina muitas dores. Então venda é sobre solucionar problema. Ótimo. Eu quero solucionar muitos ou poucos problemas.
Se eu quero solucionar muitos problemas, então eu preciso fazer com que as pessoas conheçam a solução que eu tenho para que eu resolva mais problemas de mais pessoas. Se eu não tiver uma área de vendas bem estruturada, com script comercial, com funil de vendas bem desenhado, com toda uma estratégia de comunicação adequada, pautada em gatilhos mentais, o que vai acontecer? Eu simplesmente não vou conseguir convencer, não vou conseguir persuadir. E aí de que valeu o meu propósito? Eu quero impactar pessoas, melhorar a vida delas, eu quero solucionar problemas. Mas se eu não tenho uma equipe de vendas para fazer isso de maneira coesa, estratégica, inteligente, de nada adianta o meu sonho, de nada adianta o meu produto. Então eu estou desperdiçando tudo porque eu não tenho uma área de vendas estruturada. Então a importância da venda simplesmente ela é muito grande. Porque se você tiver a melhor solução do mundo, se ninguém conhecer aquela solução, de nada adianta. É um produto escondido atrás de alguma coisa na prateleira. Então eu vejo vendas assim. O motor de qualquer empresa, né? É o motor. Tudo parte da venda. Se eu não vendo, eu não tenho dinheiro, não tenho receita para contratar, para produzir, para entregar. Bacana. É a única porta de entrada do dinheiro, né, Leandro? Em qualquer negócio. É a única porta de entrada. Queria ouvir do Leandro também, um pouquinho dele. Eu acho que venda é você encantar de todas as melhores formas que existe para encantar. Então, como você falou sobre o colchão, eu troquei meu colchão agora, depois de 11 anos. E eu só troquei o meu colchão porque o vendedor de colchões chegou para mim e falou: Leandro, quanto tempo você tem o seu colchão? Aí eu falei: tem 11 anos. Ele falou: que legal, você gosta dele? Eu falei: sou apaixonado por ele. Ele falou: mas você sabia que a vida útil do colchão é no máximo de 10 anos? Quando você deixa e passa esse tempo, você pode estar prejudicando isso, isso, isso e isso. E aí quando ele falou, isso gerou uma coisa que eu estava vivendo naquele momento, que era uma dorzinha, que era na parte de trás da perna e tal, e ele falou exatamente isso. Quando ele gerou isso, ele falou assim: e se você entendesse que o magnetismo disso, da física quântica disso, e foi me vender um colchão de quase 7 pau. Que faz massagem, que faz isso. Por quê? Porque ele só me perguntou, então vendas é você entender qual é a dor que a pessoa tem e oferecer a melhor solução. E aí ele me vendeu, então eu sou apaixonado. E tudo isso está relacionado com relacionamento. Tem muita inteligência por trás disso, e aí o Wander é especialista com toda a equipe e a gestão dele de estrutura de vendas por trás, mas tem vários tipos de vendas, né? Então você hoje, você é casada? Não, solteira. Namoro? Namoro. Então, provavelmente na conquista do seu namorado você precisou se vender para ele e ele se vender para você. Sim. Com a melhor maquiagem, com a melhor comunicação, com o melhor restaurante. Então tudo é uma venda. Só que as pessoas elas acham venda como é a última coisa que você precisa fazer e não primeiro. Então o problema tá tendo problema de caixa na empresa. Dispensa as vendas, dispensa a marketing, dispensa tudo. E na verdade não, dispensa todas as outras coisas, vamos mas vender. só isso. Exatamente. Perfeito. A gente vê que uma das áreas críticas assim, de vendas é prospects, qualificar lead, enfim. Queria saber de vocês como vocês fazem isso na Enjoy, na borracharia e conduzir a gente um pouquinho melhor por esse universo aí. Inicialmente, a máquina de resultados, ela olha para todas as possibilidades de prospecção. E existem muitas. Dentro da nossa imersão, dentro da nossa mentoria, que é um produto de imersão, mais 12 semanas de acompanhamento. Tem um módulo só de prospecção, que são 22 ferramentas. Aí você vai contar nos dedos quantas empresas usam sequer 5 ferramentas de prospecção. Então, começa por você entender que nem sempre o que funciona para um, funciona para outro também. Mas tudo pode ser testado, porque quem vai responder são os números, e o resultado fala mais alto que qualquer outra coisa. Então, quanto eu pago para testar? O preço ele é muito menor do que eu poderia pagar por não testar. Então, a gente submete realmente aí inúmeras ferramentas de prospecção, e a gente usa o que foi chamado como máquina de vendas aí, dentro do Aaron Ross, quando ele escreveu na Receita Previsível, a segmentação do time de vendas ali com o pré-vendedor e o vendedor. E aí esse problema que algumas empresas têm de qualificação, ele passa a não existir, porque na verdade é uma etapa do processo.
Eu tenho 200 leads que eu posso ter levantado com pré-CRM ou de alguma outra maneira, em evento, de alguma outra forma, e eu vou ter um cara só para ligar, só para fazer uma pergunta de mapeamento de necessidade e interesse. E depois dessa pergunta eu qualifico aquele lead e ele vai entrar nas minhas etapas comerciais ou não. Então, qual o problema das pessoas com relação à qualificação de lead? Não saber fazer a pergunta certa. Se eu estou vendendo um produto de treinamento de vendas, adianta eu vender para você que está estourando de vender e nem aguenta vender mais? Depende. Porque se o seu problema for processo de venda, sim. Não é possível que você não aguente vender mais. Alguma coisa está errada. E aí, acionar isso dentro da sua mente com a pergunta que vai mostrar, mas espera aí, se você pudesse resolver esse problema e você eliminasse essa dificuldade de processo e duplicasse a sua venda de forma coesa, você gostaria disso? Ora, quem não gostaria, né, de dobrar as vendas sem ter problema de gestão e processo? Então, se você me diz que sim, automaticamente eu falo, cara, eu tenho uma solução para isso, né? Então, acho que não existe problema que não tem solução. Existe a solução que não foi dada para aquele problema, né? Perfeito. Muito bom. Eu estou comprando um curso e eu estou interessado num curso específico. Então eu cliquei. E a inteligência artificial falou, ele tem interesse, então eu vou mandar tudo para ele. E aí começou a aparecer. E eu cliquei, me cadastrei de propósito para entender como que era o processo de venda daquela empresa específica. E aí, depois do cadastro, ele me fez um relatório, renda, valores, tudo para quê? Para já entender qual era o meu perfil ali, antes de precisar uma pessoa estar interagindo nessa forma, porque o tempo é muito precioso. Depois eu recebo uma mensagem no celular de uma pessoa, ó, o seu horário de agendamento pro dia tal, tá confirmado no dia tal? Aí sim. Aí passa no outro dia, o horário, em horas, para quê? Para me alertar, porque... E ele me levou para um funil até eu ter a reunião presencial com uma pessoa. Depois disso, a pessoa fez uma nova investigação para entender o que eu queria. E ela não quis me vender nada. Ela só queria entender qual era o meu potencial e como ela podia me ajudar a vender mais um produto que eu queria performar melhor. Depois disso, não satisfeita, porque ela viu que o meu nível de informação era muito interessante, mas ela se portou da melhor forma possível, ela falou assim, não, agora você vai falar direto com o CEO da empresa, porque você tem um perfil diferente do que a gente procura, então você é mais interessante porque você pode agregar nisso, mas isso é tudo já um pitch de venda. Sim. Eu me senti, mesmo sabendo de tudo, eu me senti extremamente importante. E aí na hora que aconteceu isso, o CEO da empresa me manda uma mensagem no Instagram. Parabéns, como é que foi a reunião? Foi muito boa? Pô, tô muito feliz que você esteja com a Carol, que é assim, assim, assado. Aí eu fiz uma validação para fortalecer, porque eu queria entender como que é a engrenagem da venda. Então ele me levou agora para uma reunião, sexta-feira, dia 11, sexta-feira às 11 horas da manhã. E eu quero, lógico, porque eu quero saber exatamente como é que é feito. E ela falou, cara, quase 90% foi inteligência artificial que fez e agora no face a face é a hora da gente entender melhor o seu negócio, porque aquilo ali já era um pitch de venda. Então, tem várias formas de venda, mas no final da entrega é sempre quando a necessidade aumenta pela forma de entrega. Então, a máquina de resultado, ela é muito isso. Todo mundo sabe vender, não sabe? Depende para quem vai vender, como vai vender. Ele pode me vender uma caneta, mas ele também pode falar, cara, a caneta eu não preciso assinar nada, só encosta meu celular perto dele e já pega tudo, pega o contato, pega tudo. Então, eu preciso ultrapassar uma barreira de entendimento para mim perceber que as coisas estão mudando. E quem não mudar e acompanhar, provavelmente não vai acompanhar esse crescimento, entendeu? Sim. E tá tudo bem. Cada um tem... É legal, olha, fica olhando. Eu gostei, cara. Gostei. Os caras são de parabéns, a estrutura de vocês, muito legal, tá? Teste contabilidade e finanças. Quero conhecer aí. Eu costumo dizer, Manuel e Igor, que a maneira como fazemos uma coisa é a maneira como fazemos todas elas, né? Então, pelo evento que eu tô vendo aqui, pelo critério, pelo carinho nos detalhes,
pela sala que eu estou vendo, tanto dos equipamentos, até a sua logo, que é maravilhosa, tudo isso deixa uma marca e fala sobre você. Quando o Leandro falou sobre você lá no início do namoro, precisou, né? Sim. Se vender. E às vezes você nem mesma. queria vender, tá? Eu não sei Sim, se foi. sim. Mas só o seu posicionamento, intencional. ele vende, porque ele considera o posicionamento como uma etapa da venda. A todo tempo que eu estou falando alguma coisa nas redes sociais, eu posso não estar vendendo, mas aquilo diz algo sobre mim. Tudo que eu posto de imagem, independente de ter um texto, ele diz algo sobre mim. Então, esse posicionamento é uma etapa importante na reputação que se cria para que as pessoas tenham interesse e exista esse magnetismo. Sim. E aí, quando existe assim um produto, é ela que está vendendo? Putz, legal, deixa eu ouvir. Né? Faz toda a diferença. Então, parabéns aí a vocês, viu? Obrigada. Eu E posso só fechar essa parte de prospecção? Sim. Porque o Leandro tocou num ponto importante, que é o ICP, o perfil ideal de cliente. E que para muita gente isso ainda é uma grande novidade, né? Bom, gente, o perfil ideal de cliente, ele basicamente separa perfil de pessoas, tanto no mercado B2B, onde empresas vendem para empresas, quanto no mercado B2C, onde empresas vendem para pessoas físicas, né? E qual que é a ideia de ter um ICP, de ter um perfil de cliente bem definido? Tudo que os nossos convidados estão falando agora, a abordagem, a maneira de se relacionar. O exemplo que o Leandro deu foi perfeito. Talvez se fosse um perfil diferente do dele, eles não iam investir tempo e dinheiro naquela prospecção. Porque, poxa, legal, minha marca vai estar ali, mas vai trazer resultado? Isso vai sujar meu número, vai estar mexendo na minha taxa de conversão. Por mais que eu faça, não é interesse dele. Ele não é o perfil. E eu tenho um caso particular de um cliente, né, da Duit, que não tinha a segmentação de perfil, investia assim, uma grana considerável em marketing. Depois que nós fizemos o mapeamento, né, mapeamos o perfil ideal, nós identificamos que o meu cliente ele não estava onde a grana estava sendo investida, ele estava em outro lugar. Nós aumentamos a taxa de conversão com um investimento muito menor. Então, obrigado por tocar nesse assunto, é um ponto que nós conversamos muito na TES no início e teve um trabalhinho e hoje, né, a gente vê o resultado, vê o literalmente. resultado e as conversões satisfatórias, né? Bacana. E é interessante como muitas pessoas não acham que o processo de vendas é importante. E aí que a gente vê, como o Leandro falou, você sabe que você está fazendo parte de um processo. Mas você se interessa mesmo assim, porque eles fazem um roteiro que faz sentido e te atrai. Então, é importante frisar que o processo de vendas, ele também precisa existir, né? Um pitch matador que o Vander faz e é extremamente interessante é o quê? A entrega é tão intensa, ele sabe tanto que ele está entregando que ele garante, se a pessoa não faturar 3 vezes mais sobre o investimento que ele está fazendo, devolve o dinheiro. Sim. Contratual. Então, olha a Sem entrega. dúvidas. Mesmo que você esteja fazendo algumas estratégias de venda, porque até que você tem o melhor produto do mundo, se você não souber saber vender ele, não vale de nada. Sim. Sabe? Porque as pessoas têm que ficar interessadas em alguma coisa. E você ter essa garantia, cara, a galera fica encantada e não acredita. Tem música que não acredita. Né? Tem música que não acredita, mas aí é que entra a reputação. Exatamente, Você tá credibilidade. pensando- credibilidade. Deixa eu ver se isso aqui, será que esse cara é Procede, sério? Tá? aham. Aí vai lá ver, tem todo um background. Sobre o ICP ainda, o interessante é que, às vezes, se a gente atua fora do target de clientes, a gente prejudica a marca. Sim. Ao invés de ajudar. Você ganha uma grana ali, só que se aquela solução não for valorosa por aquele cara, seja por ele ou pela... Porque sempre vai ser por ele, na verdade, né? Porque vamos dizer que seja um produto que ele precisa aderir a um determinado processo e ele não está naquela vibe de aderir aquilo ali. Ele vai fazer o quê? Ele vai sair e vai sujar a marca, vai dizer que para ele não funcionava. E isso é ruim, porque você atingiu um cliente fora do seu target, foi até o final, ele comprou porque você foi suficientemente persuasivo, mas sem você entender a necessidade dele de fato, ele comprou pela persuasão, então ele não vai retroalimentar o seu funil e não vai gerar indicações, pelo contrário, vai queimar a marca. É muito detrator, perigoso, ele se torna um detrator. É a venda certa para o cliente errado. É a venda certa para o cliente errado. E outra coisa, o ICP, vocês já ouviram falar de multi-threading? Sim. Né? O que acontece? Muitas vezes o nosso cliente ideal, se a gente está trabalhando B2B, ele é aquele cliente, mas a gente está atuando nos níveis de
decisão ou nos cargos errados. Então eu estou prospectando um cara que, sei lá, é um gestor de abastecimento e eu estou batendo em cima dessa técnica e não estou conseguindo fechar negócio porque ele tem uma objeção de autoridade. Ele não consegue resolver porque a diretoria não dá atenção para ele. Eu devia estar falando com o gestor de frotas. Então quando eu capilarizo a minha prospecção dentro de uma mesma empresa, falando com diversos vendedores, diversos cargos ao invés de um só, eu amplio minha chance de resultado e uso esses dados para poder saber como eu sou mais assertivo na prospecção em outras empresas. Pô, só quem está fechando o negócio é o coordenador financeiro, nem o gestor de abastecimento, nem o gestor de frota está dando resultado. Aí eu faço o quê? Jogo essa informação dentro da minha equipe de vendas e trabalho com mais eficiência prospectando diretamente o coordenador financeiro. Então isso me dá muito mais tempo. Tempo é dinheiro. Dinheiro é resultado. É isso. Qual o significado dessa logo? São os 3 filhos. É porque a TES ela era uma empresa familiar. Hoje a gente já tem um partnership, como eu disse que eu sou a sócia, mas ela era familiar e eles são em 3 irmãos. E aí a florzinha une. Mas tem um irmãozinho menor ali, que tem um que é pequenininho. É porque tem o mais novo, né? É o mais novo, mas é o mais estiloso, tá? Você olha pros tênis dele, tá sempre Já um estilo não sei diferente. por aí. Bacana. Esse podcast não pode sair free não, tá, gente? Isso aqui é uma aula. Essa aula custa caro, viu? Isso que eu ia falar. Poucas vezes eu vi um conteúdo de tanta qualidade numa mesa, então... Obrigado. A gente tem pouco tempo, mas poderia ficar horas aqui, porque é literalmente aulas mesmo. Daqui a pouco vocês vão estar no palco do Espírito Summit. Então foi só para dar uma palhinha pro pessoal do que vai vir por aí. Pode finalizar. Bom, eu queria falar um pouquinho agora sobre a tecnologia. Eu acho que eu cheguei a te encaminhar, Wander. Eu estava em São Francisco há um mês atrás e participei de algumas imersões lá e, assim, do momento que eu cheguei em São Francisco até o momento que eu vim embora, eu não ouvi outra coisa a não ser inteligência artificial. E, assim, rasgado. Quem não aderir à inteligência artificial, quem não conseguir entender os benefícios que ela traz, não é aderir, não é ser um programador expert, mas entender o benefício que ela traz para todas as áreas e principalmente para áreas de vendas. Assim, eu tive uma experiência lá fantástica, em uma loja totalmente automatizada com câmeras que medem, eles passam a medir o seu comportamento da maneira que você olha para um produto, da maneira que você reage com o preço, e o vendedor ele vem com o discurso pronto. Assim, no final o cara falou, cara, você tem interesse nisso, isso, nisso. Entendi. De fato. Tentei contra, mas falei, cara, o cara tá certo. E é o futuro, não tem jeito, né? E quando se fala em inteligência artificial, assim, ainda é algo muito, para muita gente, é algo muito novo, né? Não inteligência artificial, mas assim, a tecnologia como um todo. Então eu queria ouvir de vocês, assim, expert em vendas, como vocês veem a tecnologia auxiliando esse processo comercial, né? Bom lá, vou falar depois. Pode falar, pô. Deve ter um exemplo bom aí. Então, com certeza. Geralmente a gente é mentor também. A gente ajuda várias pessoas a resolver várias tretas na vida aí. E aí tem um cara que chega pra mim e fala, pô, eu tô bem com o meu relacionamento, tal, eu tô assim, vivendo uma experiência irada, e vende essa ideia, porque existe 3 verdades, a sua verdade, a minha verdade e a verdade absoluta. E aí eu falo assim, me dá seu celular aqui. Aí ele me dá o celular. Eu aperto no mundo do Instagram dele e já vejo a verdade ali. Porque a inteligência artificial ela já entende o que você olha pelo olhar, pelo tempo que você fica, como você fica. Então, quando você falou da venda, é exatamente isso. Aí eu falei, peraí, você tá falando que você tá e você só mulher, só foto, só isso. Eu já sei. Ah, mas eu não vejo. Vê sim, porque ela só entrega o que você consome, tem interesse ou fica muito tempo ali. Aí ele, dá uma coçadinha daqui e dali. Então, se você não se adaptar a esse tipo de situação, que é incrível, mas no final, qual é a ponta que fica no final? É o relacionamento. Sim. Porque se aquela pessoa não tiver empatia, não tiver um carisma, não tiver uma entrega, mesmo que ela tenha um script de venda para te atender da melhor forma, fica superficial. Sim. E aí o ser humano pode acabar tudo. Eu acho que a maior situação e a maior oportunidade que tem hoje não é como, sabe? Porque a inteligência, ela tá aí para tudo. Então o conhecimento acabou, igualou. Todo mundo é igual. A maior inteligência agora, que é uma venda, é como fazer você fazer o que precisa fazer. Exatamente. Isso vai ser a dor da galera, porque eu pesquiso como resolver isso. Tá, mas como eu faço para resolver isso?
qual é a atitude que eu tenho que ter. Então é muito interessante essa forma de pensar, porque a galera ou vai ficar louconas, vai dar pitch, vai dar esburga, vai... Neguinho, já se matavam de massa, agora vão começar a aumentar muito porque fica muito... Frio. Frio, exatamente. Palavra corretíssima no contexto correto. Fica frio. Fica frio. Então, mesmo você sabendo de tudo, ainda tem que ter o... Relacionamento faz toda a diferença. Total. Eu acho, assim, que o Leandro está com razão e existe, Igor, até onde vai a inteligência artificial? Porque na semana passada a gente estava fazendo uma palestra lá em Vitória e uma das moças que estava ali na frente, eu perguntei a ela, qual o seu negócio? Eu como acho contraintuitivo falar de vendas numa palestra e não conversar com o público, porque venda é sobre entender a necessidade do outro. Como que eu chego e vou cuspindo informação nas pessoas sem saber qual é o sentimento delas? E aí eu, tudo bem? Nome? Legal, prazer, Wander. O que você faz? Ah, eu tenho lojas. Legal, qual o nome? Quantas são? O que você faz que faz? Aí ela falou... na verdade eu perguntei assim... Qual o seu maior desafio nas suas lojas? Ela falou, pessoas. Conversa vai, conversa vem. Eu falei, e por que você faz o que você faz? Aí ela, pelas pessoas. Eu falei, poxa, o seu maior desafio também é o motivo pelo qual você sai de casa todos os dias para trabalhar. Então, no fim das contas, a maior parte de tudo que acontece na nossa vida, seja na Test Contabilidade, seja na Do It Growth, seja no Máquina de Resultados, é sempre pelas pessoas, para que elas prosperem, porque o mundo está entendendo que sozinho a gente não faz muita coisa, que sempre a gente precisa de pessoas. E a gente precisa mexer com o coração delas e dar capacitação para que exista mais amor, porque pessoas com mais resultados são pessoas mais felizes. Então, quando você faz uma boa contabilidade e é assertiva no ajuste das finanças ali daquela empresa e aquela empresa consegue um melhor resultado porque você fez isso, você não tem um cliente, você tem um amigo. Você tem um cara que eu arrisco a dizer que ele ama vocês, sabe? Porque você impacta diretamente na vida dele. No processo comercial, a inteligência artificial ela vem para ajudar demais, se você souber o lugar dela. E o lugar dela é até onde o ser humano precisa do outro ser humano para existir essa empatia e esse amor e esse relacionamento e essa compreensão. Então, é o que eu posso falar sobre inteligência artificial. Perfeito. Falaram tudo. E de fato, assim, o que nós precisamos é saber utilizá-la da maneira correta. Mas concordo com vocês que ela vai até certo ponto. Dali para frente, se não tiver um relacionamento humano, se não for criado um desejo... Deixa eu te falar uma coisa, Igor. Eu estava escrevendo o meu livro na semana passada e comecei a ficar um pouco sem graça, sozinho. Eu passei 18 horas escrevendo, sem parar porque eu precisava terminar. Deu 299 páginas. E aí, às vezes, eu falei assim, fui lá pro ChatGPT, falei, ChatGPT, me dê uma visão sobre vendas aos olhos dos maiores vendedores do mundo. E aí ele colocou algumas circunstâncias que eram exatamente tudo aquilo que eu havia escrito. E aí eu percebi realmente que não existe nada tão novo. O que existe de novo é a minha história que está dentro do livro. Essa aí ninguém pode contar. Essa aí é só minha. É a minha vivência, é a minha realidade. Então, no fim, a parte técnica, ela é igual ou vai servir para todo mundo. Mas a história é de cada um. Perfeito. Bom, se vocês quiserem, estamos partindo para o encerramento, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a imersão de vocês e sobre o livro, para quem, depois de uma aula dessa, eu acho que nós despertamos o interesse de muita gente, né? Boa, perfeito. Falar para quem quiser conhecer mais, por favor. Você quer falar, Lelê? Por gentileza. O Máquina de Resultados, como eu disse, é uma filosofia, né? A gente já protocolou registro de marca em 4 diferentes classes. E nasce o livro Construindo Sua Máquina de Resultados, que é justamente você entender a venda sob os 10 pilares de uma máquina de resultados.
que entre eles existe o pilar da empatia, do amor. Entre eles existe o pilar do entendimento do benefício do outro, do olhar para o outro e não para si. Eu nunca posso vender aquilo que não te beneficia tanto quanto eu. E o maior resultado para mim é a sua felicidade, que é a maior busca do ser humano. E ele passa também pelo aspecto do conhecimento técnico. Eu não posso vender aquilo que eu desconheço, até porque senão eu não tenho segurança para te fazer o melhor, entre outros diversos pilares. Só que a gente aborda isso de uma maneira extremamente didática e de uma maneira que gera um forte impacto emocional, porque o aprendizado ele é gerado por repetição ou forte impacto. E uma imersão da forma como nós vamos fazer, Leandro vai estar em Cozumel, no México, fazendo um Ironman, que é a prova mais difícil do mundo, e é ele que vai abrir a nossa imersão numa transmissão de lá, contando todos os desafios que foram de determinados dias que ele teve que abrir mão de uma série de coisas, de família, de tempo, de lazer, de prazeres, para poder estar se dedicando a uma prova que ele vai correr 42 quilômetros, andar 188 quilômetros de bicicleta e nadar 3 quilômetros e 800 metros em céu aberto, no mar, né? Então, isso vai gerar de imediato uma emoção muito forte e trabalhar nas pessoas a resiliência, que é um ponto que o vendedor precisa ter, porque muitos não vão avante, não vão à frente, porque não resistem às dificuldades. Ele vai estar lá para dar o maior exemplo possível. E na sequência eu já entro falando de uma história de vida, que é a história da minha família, que foi muito desafiadora e foi uma história de sucesso também. Meu pai chegou a dormir na borracharia com a minha irmã com 4 anos de idade, sem ter onde dormir. Dormiu dentro de uma borracharia que eles tinham aberto ali em Vitória, na Serra, né, para quem é daqui do Espírito Santo sabe. E minha irmã hoje é uma médica cardiologista, um borracheiro que conseguiu pagar uma faculdade de medicina. E a gente se orgulha muito disso. E daí para frente a gente vai para a parte técnica abordando muito, são mais de 20 temas, em 20 horas de imersão com muita experiência, com gastronomia, com um show de música, com tudo isso no meu... E a entrega dos livros autografados para as pessoas que ali estiverem com foto. E o livro ele está vindo com 2 páginas adicionais justamente para colar essa foto da imersão. São 500 exemplares exclusivos. Né? E depois de lá a gente passa mais 3 meses junto, em 12 semanas de mentoria, para validar tudo o que foi falado e alimentar esses vendedores nas dores e dificuldades deles. Porque muitas vezes, Leandro, existe um último escalão. O vendedor é o próprio empresário e ele tem dificuldades que ele não tem com quem compartilhar. E ele fala onde é que eu estou errando, mas ele fala para si mesmo e não encontra a resposta. Ele vai poder me dar essa pergunta e eu vou dar essa resposta para ele. Então a imersão ele é um produto realmente revolucionário. Perfeito. Sensacional. Queria agradecer de coração a presença de vocês, a participação de vocês, foi um prazer. A gente vai ouvir mais um pouquinho, né, disso no palco, mas encerrar com vocês, chave de ouro. Muito obrigado. Obrigado pela aula. Contem sempre com a gente aqui, viu? Pode só dar um recadinho final? Claro. Com certeza. Tô feliz. Que bom. Também estou feliz. Obrigado vocês que nos assistiram aí. @EnjoyCash no Instagram. @OVanderMiranda, Vander com W. E Leandro Freitas BR. segue lá que o conteúdo é sempre para ajudar a vida de vocês aí, na performance, no dia a dia. Muito obrigada, gente. Prazer Até todo mais. mundo. Obrigado, gente. Obrigado, Igor, Manu, tamo junto.